Graça, paz do Senhor, amém? Aqueles que são aqui da nossa igreja sabem que nós estamos fazendo o estudo sequencial do Evangelho de João. Então eu peço já a você para abrir a sua Bíblia no capítulo de hoje. Eu sei que você está acompanhando, então você já sabe, não precisa nem dizer qual é o capítulo, não é verdade? O capítulo de hoje. Mas pode ser que tenha algum visitante, alguém que não tem. Já está ali no quadro, já deram um spoiler. Capítulo de número 13, nós vamos encerrar o capítulo 13 hoje, se Deus quiser. Não temos escola, não temos departamento infantil durante o mês de janeiro. Então, eu sugiro, para os menorzinhos que tiverem papel e caneta, eu sugiro que façam um desenho hoje do sermão. Do sermão não, que é da aula de hoje. A gente vai falar sobre Judas, vai falar sobre Pedro. Então eu queria que você imaginasse como é que estava a cara de Judas naquela noite em que ele foi desmascarado. Aí você faz a cara de Ruth é ótima. Você faça um desenho do Judas e o desenho do Pedro, porque naquela mesma noite, Pedro, cheio de coragem, vai dizer que jamais negaria Jesus. Aos juvenis, aos adolescentes e pré-adolescentes, se você tiver com a caneta aí, eu desafio você a fazer o esboço comigo da aula de hoje, tá bom? Nosso objetivo aqui é fazer... mostrar 3 momentos desse final desse capítulo 13. O momento em que Jesus ele está sofrendo e, ao mesmo tempo, revelando a traição, o traidor, que é Judas. Nesse momento, a respeito de Judas. Nós vamos falar um pouco sobre... se você gosta de mapa mental, na minha cabeça, eu sou meio ruim de mapa mental, ainda estou me adaptando, mas o centro, a ideia central é a glória do Filho e a glória do Pai. E relacionado a essa glória do Filho e a glória do Pai, a gente vai ter o traidor, Judas, a gente vai ter os filhinhos, que somos nós, na verdade aqui relacionado aos apóstolos, aos discípulos, e nós vamos ter a figura de Pedro em particular, porque ele se preocupa com o discurso de Jesus e também interroga Jesus acerca do caminho que Jesus vai seguir a partir daí, da cruz. Então, esses 3 momentos, Judas, os filhinhos e Pedro, que nós vamos tratar nos próximos 45 minutos, é meu objetivo aqui. Então vamos ler o texto da palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 13. Eu sei que o pastor Érico foi até o verso 20 na última aula, mas para a gente entender bem esse diálogo de Jesus com João, com Pedro e com a própria figura do Judas ali naquela última ceia, eu queria ler a partir do verso 18. A gente vai ler a partir do verso 18 e do 18 até o final do capítulo. Vamos fazer a leitura alternada? Vamos tentar fazer uma leitura alternada em uníssono. Evangelho de João 13, 18 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia.
A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai bendito, Tu continuas sendo bom. Ó Deus, porque Tu és bom de geração em geração, de eternidade a eternidade. Tu és, ó Deus, a razão de estarmos aqui nessa manhã. Tu és o Senhor que tem nos acompanhado todos esses anos, não só aqui na igreja do Catolé, mas em todo o tempo da nossa vida e muito antes, Senhor, de sequer nascermos, o Senhor já tinha todos os nossos dias escritos e determinados, quando nenhum deles havia, porque grande é o Teu amor, Senhor. Tu és infinito em misericórdia, a Tua bondade não tem fim. Ó Deus, Tu és o único e verdadeiro Deus, e por isso nós nos prostramos diante de Ti, olhando para a Tua palavra, que é santa, que é bendita, que é poderosa, nós rogamos a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, que nós somos limitados demais em nossos pensamentos, em nossos propósitos, em nossos julgamentos, em nossas imperfeições, e a Tua palavra é santa e perfeita. Mas sei também, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Ele nos capacita, e sei que o Teu amor para conosco é revelado nessa palavra, Senhor. Em vermos o Teu sofrimento por nós, Senhor, em vermos a glória do Senhor no cumprimento perfeito, do plano perfeito de Deus na eternidade em nos salvar. Portanto, ó Deus, opera com o Teu poder, para a glória do Teu santo nome, com esse mesmo Espírito, ó Deus, que tem sustentado a Tua igreja desde os primeiros dias até hoje, opera em nós, falando ao coração dos Teus amados, dos Teus filhinhos, nessa manhã. E estende, Senhor, a Tua graça e misericórdia, a Tua compaixão, lá no Avanço Missionário da Juvep, nas congregações, na Tua igreja, Senhor, nos lugares mais longínquos, lá com o pastor Ricardo Guedes, Senhor, a sua família, ó Deus, os Teus servos missionários, aonde a Tua palavra está sendo pregada hoje. Santo e eterno Deus, cumpre o Teu propósito, edifica a Tua igreja, prepara-nos para o glorioso dia do Senhor.
Maranata, Senhor. É assim que a tua igreja te adora nessa manhã. Nós oramos agradecidos e confiados, não na nossa força, nem sabedoria humana, mas na dependência da graça do Senhor e do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando ali, enquanto o Júnior falava, aqui na ministração aqui, eu dizia, rapaz, seria uma boa meta para esse ano de 2026 eu chorar menos. Mas hoje pela manhã eu já desisti dessa meta. Já desisti. Talvez seja melhor chorar pelas coisas que precisam realmente de que nós nos quebrantemos. Queridos, o pastor Érico falou aqui na última aula sobre o painel, aqui não é um quadro, é um painel que o Michelangelo fez, aliás, que o Da Vinci fez, da última ceia, não é isso? Michelangelo ou Da Vinci, pastor? Da Vinci, perdão a minha ignorância. Então, o Da Vinci fez aquele quadro retratando a posição de cada apóstolo ali, aquele momento especial. Esse momento, estranhamente, eu digo estranhamente na minha ignorância, mas de maneira muito particular, João, quando ele narra esses últimos momentos de Cristo Jesus, e João é que vai tecer essa noite aqui com mais detalhes, ele vai se deter em alguns aspectos do discurso, da pregação de Jesus para os apóstolos, que nenhum outro evangelho vai tratar. Então, ele vai falar aqui desse momento da indicação do traidor, do novo mandamento, vai falar do conforto que Jesus vai trazer aos discípulos, vai falar do discurso dele falando que ele é a videira verdadeira. Tudo isso acontecendo nessa noite antes de ser preso, João vai dizer isso com detalhes. Mas, de maneira muito particular também, João não descreve a última ceia, a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Enquanto que todos os outros evangelhos vão falar desse momento, mas João em especial, em particular, ele não vai descrever isso. E eu não consigo, a gente não tem como saber, e há divergências entre os comentaristas, qual foi o momento em que ele institui a Santa Ceia aqui. Mas, muito provavelmente, isso aconteceu depois dessa indicação do traidor, quando Judas já tem saído para o seu propósito de chamar aquela turba dos fariseus para prender a Jesus. Então, do texto que nós lemos, do versículo 18 em diante, lembra o contexto que Jesus está nesse momento dessa última noite. Ele vai comer a última ceia com os apóstolos, com seus discípulos ali, e ele dá uma lição de humildade. Vocês lembram? Ele lava os pés dos discípulos, preparando o coração dos discípulos para o que viria pela frente. Mas, sobretudo, ele traz um ensinamento que chega no seu clímax, e aqui, na minha opinião, o clímax desse texto, eu podia até convidar vocês a escolher um versículo ou uma parte do texto que seja a parte principal desse texto, mas para mim é exatamente quando ele institui esse novo mandamento, que tem tudo a ver com essa atitude de Jesus anterior de lavar os pés dos discípulos, algo que apenas os escravos faziam isso na casa dos senhores. Os convidados não faziam isso, não lavavam os pés dos outros. Isso era uma coisa tão baixa, tão servil, que era apenas os escravos que faziam isso. E Jesus levanta, na verdade, a mesa. Eu quero que vocês tenham ideia que a mesa não é como a mesa que a gente tem hoje, que todo mundo fica sentadinho nas cadeiras, né? Uma mesa mais ou menos de 1 metro. Não, a mesa era mais baixa, as pessoas ficavam meio reclinadas, apoiadas no braço esquerdo, provavelmente, e com o braço direito lançava a mão da comida para poder comer. E Jesus se levanta ali e provavelmente ali ele despia um pouco de suas vestes ali para lavar os pés dos discípulos. E ele lava os pés e pergunta se eles entenderam o que ele fez, esse ato de humildade, de modo que Jesus está tentando ensinar que nada do que você faça em serviço ao Senhor
para a salvação dos seus eleitos, nada é considerado humilhante demais. Qualquer coisa que você faça na obra do Senhor para abençoar o seu irmão, para que o seu irmão possa ser edificado no Senhor e nesse caminho da salvação, esse amor que nós devemos ter uns pelos outros, nada é absolutamente humilhante demais, porque o Senhor Jesus deu o exemplo Ele próprio de se humilhar e lavar, fazer aquilo que apenas escravos fariam. E aí ele passa então, versículo 18 nós lemos, ele passa a revelar que entre aqueles que estavam ali, que ele próprio havia escolhido, havia um que estava ali para que se cumprisse o que estava escrito. E aqui ele traz um salmo, Salmo 41, que é um salmo, alguns acreditam que é Davi falando acerca da traição de um conselheiro seu, um amigo seu, que comia com Davi, que era Aitofel, que vai passar para o lado de Absalão. Vocês conhecem a história, se não conhecem, depois vocês procurem lá no livro de 1 Samuel, salvo engano. Então, aqui de fato, Jesus está ensinando que ele também escolhera a Judas, não para salvação, mas para ser um daqueles que estavam ali, e ele conscientemente incluiu aquele homem ali, aquele que o trairia. A bem-aventurança que Jesus vai falar no versículo 17, logo anteriormente, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, a bênção da alegria de servir o próximo, de servir ao Senhor, amando a Deus e amando ao próximo, não era para todos, mas apenas para aqueles a quem ele havia escolhido para a salvação, e por isso ele vai começar a fazer a ressalva daquele que estava ali para traí-lo. Então, ele, apesar do salmo que ele cita aqui, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, que é meio que diz assim, aquele que está comendo comigo me deu um coice, ele me deu ele fez algo inusitado, algo que ele não deveria, pelo menos não era esperado que ele fizesse, porque não era inusitado para o Senhor, que conhecia Judas e sabia exatamente por que ele estava ali, se referia a Aitofel, mas apontava para Judas, que manteve a aparência até o fim. Judas, ele é um excelente exemplo, meus irmãos, de hipócrita. Ele é um exemplo daquele que mantém as aparências, duas caras. Então, Jesus cita esse salmo no versículo 18, aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar, para mostrar que o Salvador seria traído por alguém próximo a ele. Versículo 19, a gente vai caminhar nesse primeiro momento falando de Judas, mas eu queria que a gente tivesse o cuidado aqui, talvez porque a gente vai trazer algumas reflexões sobre as atitudes de Judas, a gente acabe tornando ele como um protagonista na cena, mas não é. Não tire, apesar de a gente falar de Judas aqui, a gente vai falar sobre Pedro e vai falar sobre os demais discípulos, o protagonista na cena é Jesus. Ele não perde o protagonismo. Jesus é aquele, e ele vai reafirmar isso, dizendo que agora, mesmo nesse momento de traição, em que a gente pode ter a tentação de ficar olhando para Judas e odiar Judas. eu lembro, meus irmãos, no meu trabalho, a gente tem um momento muito irritante, que é no dia da malhação de Judas. Eu não sei bem qual que é o dia, mas tem um dia que a gente não cansa de receber telefone, que o pessoal começa a dizer, olha, tem um cidadão que está na beira da rodovia, olha, tem um corpo não sei aonde, a gente corre com a viatura, chega lá, aí é alguém é o Judas que foi malhado por alguém, os caras jogam na rodovia, e aí lá vai a gente pensando que alguém passa, vê, pensa que é um corpo que está ali estendido no chão, mas é o Judas. E a gente tem, esse dia já é instituído porque a gente tem uma certa ojeriza, a gente tem uma certa raiva de Judas, mas não caia nessa tentação. Eu não quero que você saia daqui, dessa aula da Escola Bíblica Dominical, depois de nós lermos a palavra de Deus, com ódio no seu coração por Judas. Eu quero que você mantenha os olhos no protagonista, eu quero que você mantenha os olhos em Jesus. Então, Judas, na verdade, ele não é
um apóstolo. Ele parece um apóstolo, mas ele não é um apóstolo. Está entre eles, mas ele foi escolhido e ele vai cometer um ato terrível, que é o ato da traição de Jesus. A deslealdade de Judas tenderá a aborrecer os discípulos e minar a sua fé. E por isso, no versículo 19, Jesus fala assim, olha, eu digo, um que come comigo vai levantar contra mim o calcanhar. Mas eu digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Jesus está alertando exatamente para convencê-los que o que quer que acontecesse ali, e aconteceram as coisas que eles não estavam esperando, mas Jesus estava esperando. O que quer que acontecesse, isso não mudava o fato de que Jesus é o grande eu sou. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele estava preparado e estava citando o Velho Testamento, lá o Salmo, para dizer que isso também estava dentro do plano eterno e perfeito de Deus. Jesus é o grande eu sou. O mesmo eu sou que se revelou aos patriarcas, e aqui o termo que Jesus usa é exatamente esse, o eu sou lá do Pentateuco, o eu sou que se revelou o Messias, e que os salmos e as profecias falavam. Jesus é o grande eu sou. Versículo 20, então ele passa a dizer o seguinte, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Perceba que Jesus está preparando os seus discípulos. Ele diz, olha, vai ter um aqui que vai me trair, mas não se aperreiem, não se preocupem. Em verdade, eu digo, eu sou, está tudo dentro do plano. Eu estou falando isso para vocês, porque vocês precisam estar preparados, porque se vai fazer comigo, vai fazer com vocês também. E quando acontecer com vocês, não leve para o lado pessoal. Não pense assim, porque, meu Deus, eu não merecia isso. Como é que faz isso comigo? Como é que meu pai vai fazer isso comigo? Como é que meu irmão? Como é que aquele que está comigo na igreja vai fazer isso comigo? Não leva para o lado pessoal. Porque quem recebe a vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe o Pai. Então, os discípulos receberiam tratamento semelhante ao que Jesus recebeu. Também seriam traídos, mas ele está encorajando aqueles homens, dizendo exatamente que aquele que os recebesse ou que os negasse, não estavam fazendo por causa deles, ou alguma coisa pessoal relacionada a eles. Então eles tinham que ver isso como parte do plano de Deus, de glória para o Pai e de glória ao Filho, encarando a aflição ou a bênção como direcionadas a Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo a eles, olha, eu vou ser traído, vai ser um de vocês, mas coragem, tenham coragem. Okay? Versículo 21, então ele começa a indicar quem é essa pessoa. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Jesus, aqui, depois de ter falado isso, ele começa a entrar em sofrimento por causa do que ele tinha acabado de dizer e em vista daquilo que vai acontecer. O que Jesus sentiu, de fato, era sincero. E pôde ser percebido, pelo menos por João, que a caneta de João aqui ele escreve, essa angústia, talvez por Pedro, que Pedro vai pedir a João. Alguns comentaristas acreditam que porque na hora que Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse, que é isso? De jeito nenhum, não lava, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus disse, olha, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele disse, então, derrama de cima a baixo, me dá um banho. Eu disse, não, Pedro, você não entendeu, quem já está limpo não precisa tomar outro banho não, basta limpar os pés. E aí, alguns comentaristas acham que Pedro não estava perto de Jesus, que Pedro tinha ficado mais distante, e João que estava perto. E aí João faz sinal para Pedro, para que ele pergunte quem era. Mas aqui João percebe esse sofrimento de Jesus, e ele registra aqui que Jesus estava sofrendo por causa não só da angústia, da traição daquele que estava com ele ali próximo, de um dos 12, como também de todo o sofrimento que viria. O zelo e o horror por aqueles que trazem escândalo, divisão e tumultuam a obra de Deus não pode ser desprezado. Nos últimos dias, houve um relato nas redes sociais de um autor conhecido no meio evangélico e que teria tido um caso, estava
um caso há 8 anos, com um caso extraconjugal e tal, e teria se afastado do ministério. E, meus irmãos, a gente não pode receber essas notícias com indiferença, ou apenas com aquele olhar de condenação. Mas isso deve trazer angústia e tristeza ao nosso coração, a exemplo do que aconteceu com Jesus aqui, porque isso é um sofrimento para a igreja. Quantos irmãos, quantos discípulos, quantos membros da igreja não têm a sua fé abalada por causa de escândalos. E por isso que nós devemos orar também pela nossa liderança. O versículo 22, Jesus continua dizendo: então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Versículo 23. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos discípulos, aquele a quem ele amava. É interessante que João se refira a si mesmo como o discípulo a quem ele amava. E alguns dizem assim, ele está se gabando. Ele está se gabando, dizendo assim, ele está dizendo, olha, é aquele discípulo, sou eu, aquele a quem ele amava. Mas ele não diz que é ele mesmo. Ele podia ter dito, ele procurou a João, podia ter relacionado de alguma forma, mas ele não está se gabando do seu amor pelo mestre. Ele está dizendo, é aquele que mais amava ao mestre. Se fosse assim, ele estaria se gabando do seu amor. Mas é o contrário, é que ele está se gloriando do amor de Cristo por ele. E por isso essa glória não pode ser criticada, nem pode ser condenada. Quer ver? Alguém já disse a você hoje que ama você? Já disse? Se não, experimenta aí ouvir, da pessoa que está do seu lado. Diga assim, diz para ela que ama ela. Sem nenhum motivo aparente, razão. Diga que ama. Escutar que ama. Sem você. Olha, por que vocês estão rindo? Por que vocês riem quando escutam? Porque você não fez nada para merecer. Pelo menos, tudo bem, eu pedi para que a pessoa falasse que amava você. Mas você escutar que é amado é algo maravilhoso, é algo que traz alegria ao nosso coração, é algo que traz um contentamento que eu não sei descrever ao certo o porquê. Eu quando estava lendo esse texto, eu lembrei de Daniel. Daniel está numa angústia ali, lutando, príncipe da Pérsia, aquela parada toda de intercessão. E aí vem um anjo e aparece para Daniel. Aí diz assim, Daniel está em luta, sofrimento. Diz, Daniel, o Senhor ouviu tua oração. Você é muito amado do Pai. Você é muito amado. O fato de saber que somos amados é maravilhoso, meus irmãos. Quando a gente está enfrentando tristeza, perda, doença, tribulação, lembre-se que você é muito amado do Pai. João era esse cara, que ele não está se gabando, mas ele está dizendo, ele está se gloriando, não no amor dele, não em nada que ele tenha feito, mas no amor que Jesus tinha por ele. Então ele diz, olha, aquele a quem o mestre amava. E aí, Pedro, faz sinal para João, pergunta e tal. Aí João lá está reclinado comendo, encosta lá no peito de Jesus, diz assim, quem é, Senhor? Fala aí quem é. E aí o Senhor diz assim, respondeu-lhe, versículo 26, Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Veja, algumas questões aqui. Jesus podia ter indicado logo Judas, não era não? Ter dito, é Judas. Mas eu penso que se Jesus tivesse dito, olha, Judas vai me trair, aí tinha acontecido um alvoroço, o pessoal tinha agarrado Judas e tal, para não atrapalhar o plano de Deus, o plano da redenção, o Senhor dá uma oportunidade a Judas e aos demais, para fazer a única coisa certa quando alguém cai na igreja, quando alguém está em erro, quando a liderança falha, que é examinar a si mesmo. Jesus dá uma oportunidade de cada um se examinar.
O Evangelho de Mateus, eu acho que o Evangelho de Lucas também vai tratar isso, diz que os discípulos começam a se perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Até o sem vergonha do Judas, perdão pelo sem vergonha, até o Judas disse também, por acaso sou eu, Senhor? Olha, ele tinha falado já com os fariseus, ele estava já com um plano traçado, cheio de ideia maliciosa na cabeça, aí tem coragem de perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Mas Jesus dá a oportunidade para os discípulos, cada um per si, se examinar e saber se algum deles estava com o desejo de trair Jesus. É o melhor exercício nesse momento. É melhor do que apontar os erros alheios. E aí, a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, era celebrada com pães asmos e ervas amargas. E alguns acreditam que esse molho era um molho feito de vinagre e ervas amargas, tal, mas a pessoa melava o pão e comia. E Jesus faz isso molhando o pão, entregando a Judas, e naquele momento Satanás entra nele. E o Hendrickson, ele falando sobre esse texto, ele diz que esse é um método que Satanás comumente utiliza, ordinariamente utiliza. Primeiro ele começa a colocar ideias na sua cabeça, começa a buzinar ideias, interesses na sua cabeça, até que você, em vez de resistir ao diabo, você começa a dialogar com essas ideias e assimilar essas ideias até de fato que esteja totalmente escravizado pelo interesse, pelo poder do diabo. E todos os detalhes, é interessante notar aqui, dentro desse sofrimento e do encorajamento de Jesus, mesmo em meio àquele momento de revelar o traidor, todos os detalhes da paixão e do sofrimento de Cristo estavam nas suas mãos. Ele tinha o controle. Ele não diz assim, olha para... A gente não sabe se ele falou para o diabo, ou se ele falou para Judas, ou se falou para os dois. Ele diz, olha, o que você tem que fazer, faz depressa, porque Jesus, ele tem a hora certa, ele que sabe a hora certa, ele não foi pego de surpresa, Judas não foi, apesar de ter vindo no meio da noite para prender Jesus, ele jamais saiu do controle de Jesus o plano de entregar a sua vida em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Todos os detalhes da sua paixão, inclusive a hora certa de cada coisa, estavam em suas mãos, não na mão do traidor. Aquele não era o momento escolhido pelo Sinédrio, não era o momento escolhido por Judas, aquele era o momento em que o Salvador tinha a hora certa para dar a sua vida em nosso lugar. Por essa razão, Judas teria de trabalhar mais depressa, e também porque ele foi desmascarado. O texto de Mateus 26, 25 vai dizer, quando os discípulos perguntam, por acaso sou eu? Fui eu? Na hora que Judas pergunta, Jesus olha para ele e diz assim, tu disseste, tu disseste. Então, Judas também tinha que correr, porque ele tinha sido desmascarado. Queridos, o nosso sofrimento está sob controle. O nosso sofrimento, a mais incurável doença, o mais complexo relacionamento, a mais profunda dor que você possa sentir, não sai do controle do Senhor. O Senhor está no controle. Esse caso de Judas é o único caso no evangelho inteiro de João de uma possessão demoníaca. Não é interessante? Em outros evangelhos a gente vai ter casos de possessão e de exorcismo, mas no evangelho de João não tem, só tem esse caso que é o caso de Judas. E aqui vou parafrasear as palavras do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz que esse é o caso de possessão mais perigosa, porque Judas não ficou revirando os olhos, entortando a boca, falando no microfone grosso, vou pegar, não falou nada disso. Judas levantou-se lá, Jesus disse, olha, o que você tem que fazer, faz depressa. Ele capou o gato, foi desmascarado, foi logo pegar as moedas dele e entregar a Jesus. Aí Nicodemos diz assim, esse é o endemoniado mais perigoso, porque ele se confunde com os demais, ele está pensando no lucro, ele engana os eleitos e vende o evangelho, ele vende a Jesus por 30 moedas, passando-se por um dos apóstolos. Então cuidado, meus irmãos, cuidado com os interesses de quem prega a palavra, cuidado com aqueles que se dizem apóstolos e não são.
Judas aparece o tempo todo como hipócrita. Versículo 30, para a gente caminhar aí. Ele tendo recebido o bocado, saiu logo. Aí tem o dedo da pena de João. Ele diz assim, e era noite. João está enfatizando que aquele momento era um momento de trevas, era um momento de escuridão, para todos aqueles que enfrentaram aquele momento, especialmente para Jesus. Mas havia trevas, especialmente no coração de Judas. Então, Judas teve a oportunidade de deixar o grupo. O texto do capítulo 6 vai dizer que quando Jesus traz um duro discurso, muitos o deixam de seguir. Judas teve a oportunidade de deixar. Jesus pergunta, e vocês também querem me deixar? Mas Judas finge ser um discípulo verdadeiro. Quando Jesus está lá em Betânia, Maria chega e unge a Jesus, ele finge estar preocupado com os pobres. E mesmo durante a traição, ele finge ser um discípulo sincero. Já está tramando com os fariseus e pergunta, serei eu, Senhor? Certamente sou eu? Não sou eu, né, Senhor? À mesa, ele como um amigo de Jesus, ele finge proximidade, finge ser amigo e estende a mão para pegar o bocado das mãos do nosso mestre, como se tivesse o direito de aceitar a comida da mão daquele cuja destruição ele tinha ajudado a tramar. Ok, queridos, algumas lições para a gente passar para a segunda parte. Era noite lá fora, mas era noite também no coração de Judas. Como é que está o nosso coração, meu? Você pode ter vindo aqui, e assim, olhando daqui, eu vejo que está todo mundo bem, está todo mundo bonito, época de férias, a turma está sem aula, tem gente indo para a praia, mas eu não sei como está seu coração. E pode ser que no seu coração, nessa manhã tão clara, que começou com chuva, mas nessa manhã clara, haja noite, uma sombria noite de mágoa e de tristeza. Como está seu coração? J.C. Riley, que é um comentarista que tem um livro também só sobre o Evangelho de João, ele diz que o poder e a malignidade do nosso grande inimigo, Satanás, não podem ser ignorados. Então, nós não podemos ter relação com o diabo. A palavra de Deus é clara. Ele diz que nossa relação com o diabo é de resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, vou fazer algumas concessões. Não, eu estou fazendo só isso, mas não tem problema. Eu peço perdão. Não. Relação com o pecado, relação com o diabo é de resistência. Aquele que permite que Satanás semeie pensamentos, logo encontrará em seu coração uma seara de maus hábitos. Bem-aventurado o que ora e vigia todos os dias para ser guardado do mal. Segundo ponto, vamos lá. O pai, o filho e os filhinhos. Que logo depois desse momento que nós vemos o sofrimento de Jesus, mas que ele está no controle da situação e ele tenta, mesmo em meio ao sofrimento daquilo que está acontecendo, do que vai acontecer, ele tenta encorajar os seus discípulos. Jesus fala assim, versículo 31, quando Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Verso 32, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Sabendo com que propósito Judas havia partido, sob as ordens do próprio Cristo, de que fizesse rápido, em clara demonstração que o filho queria ser obediente à vontade do pai e que ele queria, por meio do seu sofrimento e sua morte, tornar manifesto o seu glorioso amor aos eleitos. Então Jesus não se contém aqui, ele sim agora foi glorificado. Jesus podia ter segurado Judas, podia ter delatado ele ali para os pares e ter sufocado o interesse de Judas de traí-lo, mas ele ali, revelando mais uma vez seu interesse de ir até a cruz, de sofrer até a morte, e morte de cruz, morte humilhante. Ele diz, agora foi glorificado, mais uma vez, foi glorificado o Filho. Não só o Filho, o interesse do Pai, o plano do Pai foi glorificado no Filho também. Ele reflete a glória do Senhor. Aliás, Jesus e o Pai são inseparáveis. A glória de um reflete a glória do outro. Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a gente não sabe o que mais admira, o que mais chama a nossa atenção, se é a glória
do Filho em se submeter voluntariamente à morte, se submeter voluntariamente à vontade do Pai e enfrentar essa morte pelo povo a quem Deus havia escolhido, ou do Pai, do desejo do Pai de entregar o seu próprio Filho para morrer, para salvar o seu povo eleito. É glória ao Filho e é glória do Pai. Nesse momento de traição, nesse momento de sofrimento, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho, e o Pai é glorificado no Filho, e o Filho também glorificá-lo-á imediatamente. A humilhação pública, a crucificação, o sofrimento de Jesus encheriam os corações dos apóstolos com vergonha, desapontamento, desânimo, mas significava, eles não podiam esquecer, glória para o Filho. A cruz era um momento de confusão na cabeça dos apóstolos, mas o Filho não estava perecendo, o Filho não estava derrotado na cruz, ele estava vitorioso, ele estava triunfando, entregando a sua vida, cumprindo o plano eterno do Pai, ali entregando a sua vida na cruz do Calvário, exaltando a sua compaixão, paciência, poder em se submeter a si a própria morte. Glória ao Pai também em ver cumprido o seu plano redentivo pela fidelidade do Filho e cumprimento de toda a sua palavra. Calvino diz o seguinte: em todas as criaturas, de fato, a glória de Deus brilha. A palavra de Deus diz que a criação revela, né, a glória de Deus, a majestade de Deus. Mas em nenhum lugar ela brilhou mais do que na cruz, na qual houve uma surpreendente mudança de coisas. A condenação de todos os homens se manifestou, o pecado foi apagado e a salvação foi restaurada a todos os homens, restaurada aos homens. E, em resumo, o mundo inteiro foi renovado e tudo restaurado em boa ordem. Ele poderia ordenar os anjos com a palavra para que fizesse cessar a agonia do seu sofrimento, da sua dor, ali do caminho para a cruz, do momento da cruz, mas ele mostrou. Seria glorioso se Jesus com uma palavra só dissesse aos anjos: vamos acabar com isso, vamos destruir esses homens, vamos resolver isso. Ele mostraria que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Mas maior glória ele demonstrou se humilhando e se entregando na cruz, morrendo a nossa morte. Maior glória e poder ele demonstrou, suportando o fardo de todos os pecados dos homens, vencendo Satanás e despojando de suas vítimas. Aí ele trata os discípulos como filhinhos. E é a única vez que a gente vai ver isso aqui nos evangelhos, não tem em outro lugar que o escritor vai chamar os discípulos de filhinhos, mas João vai repetir esse termo nas cartas, né, mais na frente. Mas aqui ele chama filhinhos. Ainda por um pouco, Jesus falando assim para os discípulos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus deixa claro que os discípulos, embora espiritualmente imaturos, eram muito amados por ele. Eles não mais gozariam da presença física de Jesus. Suas esperanças seriam arruinadas. Não o veriam mais na terra. Eles iam sentir saudades de Jesus. A pessoa, aqueles dias depois da morte de Jesus, o que é que passou na cabeça desses homens? Eles não teriam mais Jesus aqui na terra, nem seriam capazes de ir aonde Jesus estava. Mas, embora não fossem capazes de regozijar-se na presença visível de Jesus, eles seriam capazes de gozar da companhia uns dos outros. E é por isso que Jesus diz para eles, versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus está preparando aqueles discípulos para a sua partida. Olha, eu vou para um lugar, vocês não vão mais me ver, o traidor saiu, agora o tempo está correndo, o relógio do céu já vinha correndo desde a eternidade, agora o tempo de Jesus aqui na terra está se esgotando, Judas vai buscar os soldados para vir prendê-lo, e Jesus está dizendo a eles: olha, eu vou para um lugar, vocês não vão poder ir, vocês não vão mais contar comigo, mas, meus filhinhos, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês vão me buscar, e o que eu disse aos judeus, eu vou dizer a vocês: vocês não vão poder ir para onde eu vou, mas eu vou deixar com vocês uma coisa para vocês lembrarem:
Eu vou deixar um novo mandamento, vou deixar um novo preceito. E aí vocês vão seguir isso. E aí todo mundo vai saber que eu estou com vocês. Todo mundo vai saber que eu vou continuar com vocês. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O que é traduzido aqui por mandamento, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. A regra, o mandamento, o preceito deixado por Jesus para nivelar, para regular, para padronizar a conduta e a atitude dos seus discípulos. Seu exemplo de amor constante e autossacrificial. É novo, não porque seja algo de novo. Levítico 19, 18, quando o Senhor está deixando a lei para o povo, ele diz, olha, vocês não odeiem uns aos outros, não. Ao contrário, vocês amem uns aos outros, assim como vocês amam a si mesmo. O novo aqui é a referência, porque não é mais amem como a si mesmo, é amem como eu vos amei. Assim como eu vos amei, que vocês amem uns aos outros. É o que os filhinhos devem fazer agora. Eu botei esse amar não é, porque no meu tempo, como diz Emmanuel, no meu tempo tinha até um álbum de figurinha, tinha amar é. Aí era 2 bonequinhos, tinha um coração. Eu coloquei, eu até pesquisei na internet para botar a figurinha, mas não era adequado não, porque os meninos só aparecem pelados, aquele amar é. É só os dois peladinhos lá, de mãozinha dada, amar é. E a gente cresceu com essa imagem do amor sentimental. Os mais novos não sabem o que a gente está dizendo não. Mas tinha assim, tudo era amar é. Apareciam os dois lá, e falava de uma coisa que fazia, de uma coisa que dava para o outro. Mas esse amor sentimental não é o que Jesus está falando, não é isso. Jesus está falando de um amor sacrificial, um amor relacionado à atitude. Esse é o padrão para a convivência entre os fiéis que revela Cristo, que revela a bênção do Senhor, que revela o gozo, a alegria de estar dentro do plano de salvação, de participar do plano de redenção. Enquanto Jesus estava aqui, era muito fácil saber onde Jesus estava, quem era discípulo de Jesus. Quem era? Era só procurar Jesus. Está tendo um cara está fazendo uns milagres ali, correr lá, aquela turma que estava com Jesus, eram os discípulos de Jesus. Está ali, está no mar, ele está fazendo uma pesca lá, tirando peixe onde não tem. Estava ali os discípulos de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui, estava fácil de identificar. E quando Jesus fosse embora, como é que identificava os discípulos de Jesus? Fácil também. Era só identificar o amor que eles tinham uns pelos outros. Diz Augusto Nicodemos que os historiadores do primeiro século lá, dos primeiros séculos da igreja, diziam assim que não conseguiam compreender como é que essas pessoas viviam. Eles pegavam os filhos dos outros e tratavam como se fossem seus. Se sacrificavam uns pelos outros, né? Eles davam o que tinham para que não houvesse necessidade. Havia algo diferente no meio deles, e esse algo diferente era o que identificava exatamente que eles eram seguidores de Cristo Jesus. O que Jesus chamou de novo mandamento servia para autenticar o cristianismo diante dos homens. Então, você está na igreja, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, eu estou na igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você vai tomar ceia hoje de noite. Então, não há espaço no seu coração, na sua mente, para inveja, a invejar o irmão, malícia, pensar maldade contra ele, pensar algo impuro contra o seu irmão, ter ciúme do seu irmão, porque ele faz isso ou deixa de fazer aquilo, para porfia, fofoca no meio da igreja. Não! Nós temos uma marca distintiva que diz para todas as pessoas lá fora que nós somos seguidores de Cristo. Cristo não está andando mais aqui com seus pés, mas nós estamos aqui amando como Ele amou, se sacrificando uns pelos outros, para que cada um de nós possa crescer e confirmar a sua eleição dia após dia, na certeza de que Cristo é a esperança da glória para nós. Sermos experimentados e ajudarmos outros no processo. O que identifica o crente não é a placa da igreja, não é a carteirinha. Eu sei que o pastor tem carteira, tão bonitinho eu achei lá no presbitério, carteira de pastor, parece um passaporte. Carteira de pastor é lindo, mas isso não é o que identifica o crente. Não é a obra que faz. Já tem a tua, André? Ainda não, mas vai chegar. Mas o amor de Cristo e a renúncia até a cruz para a salvação dos
eleitos. E não é uma recomendação. Jesus não está dizendo assim, olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu vou morrer, mas eu vou deixar um conselho para você. Não é conselho, não é recomendação, é um mandamento, é uma ordem. Se fosse sentimento, Jesus não podia mandar ninguém sentir. Olha, eu quero que vocês sintam no seu coração, pelo irmão, querer estar perto. Não é isso, não é desejo de estar perto, nada disso não. É uma atitude. Por isso que pode ser mandamento. Você tem que obedecer, de servir o seu irmão. Não é uma recomendação ou opinião, mas um mandamento. Você precisa, então, se reconciliar com seu irmão. Não há nada que seja humilhante. Lembra do exemplo de lavar os pés? Jesus começa lavando os pés e agora diz assim, olha, vou dar um novo mandamento. Ah, não, mas isso... Não vou jamais falar com ele. Ele que venha falar comigo. Não. Não há nada que seja humilhante ou vergonhoso demais nisso. Jesus lavou os pés, inclusive de Judas. Se humilhou. Eu não quero dizer quem é Judas, mas vocês já ouviram quem é. Traiu Jesus por 30 moedas, e Jesus se ajoelha nos pés dele, faz o trabalho de escravo, lavando os pés dele. Amor não é se sentir bem, ter amizade ou estar perto, mas um ato de renúncia, do orgulho, uma ação prática para contribuir com a salvação do outro. Temos que amar até nossos inimigos, sim, mas aqui a palavra é para amar os irmãos. Jesus está falando com os seus discípulos. Amar, esse amor sacrificial é um mandamento dirigido aos irmãos. Onde encontramos Igreja de Cristo, achamos laços por pessoas por quem devemos renunciar nosso eu para abençoar o irmão. Vocês já tiveram essa experiência, e vou passar para o último ponto agora, de chegar numa igreja e se sentir acolhido, sentir que você está em casa, você está o Ian mandou, quando chegou lá na Espanha, ele passou uns dias lá se adaptando, se organizando no espaço que ele estava, e depois ele foi para uma igreja, procurou uma igreja, e chegou lá, e o pessoal da igreja vai e chama para ir para uma reunião, não sei, em outra cidade, e leva para um canto, e ele compartilhou para a família, que ele se sentiu em casa. Porque esse é um privilégio que o povo de Deus tem. Aonde você for, meu irmão, não fique desgarrado, não. Você foi transferido para trabalhar no outro canto. Eu vou passar férias, passar um mês na praia. Vá, procura uma igreja. Tenha a experiência de conhecer novos irmãos, pessoas a quem você pode se desgastar, você pode orar junto, realidades que você pode conhecer para estar se comprometendo em oração. Último momento desse texto, para nós encerrarmos o capítulo 13, e deixarmos a batata quente para quem for ensinar domingo 14. Os 3 últimos versículos, do 36 ao 38, aí Pedro escuta aquilo, Jesus dizendo, olha, para onde eu vou vocês não podem ir, então eu vou deixar vocês, mas vou deixar um novo mandamento. Aí Pedro fica agoniado com aquele negócio, com aquela palavra. Ele disse assim, Senhor, perguntou-lhe Simão Pedro, para onde é que você, como assim? Para onde vais? Versículo 36, respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Jesus está mostrando, Pedro está incomodado com as palavras de Jesus, mas Jesus está dizendo a ele, Pedro, você vai seguir pelo mesmo caminho. Você vai, agora não. Tem um pouco de paciência, você vai seguir pelo caminho. Ele também seguirá para o Pai, por meio de morte, e segundo a tradição, por meio de morte e crucificação. Versículo 37, diz Pedro não se deu por satisfeito com o que Jesus falou e perguntou, replicou Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir agora? Aí Pedro fica no pé. Por que eu não posso ir agora com o Senhor? Por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Pedro está seguro demais de si. Pedro está confiante demais, não no Senhor, ele está confiante demais na força dele. Eu imagino assim, vocês assistiram na minha cabeça está Frozen, como é que é o nome da série? Lá de Chosen, na minha cabeça com Frozen, Chosen. Aí tem a série Chosen. Se vocês perceberem como o diretor ele retrata Pedro é o cara mais perspicaz assim, do grupo. Ele está sempre de olho, vendo se tem algum soldado romano.
Ele está sempre olhando, ver se Jesus está em perigo. Chegou numa casa, está tendo muita aglomeração, ele fica na série, o diretor e quem fez o roteiro, tal, ele se preocupou em caracterizar Pedro como um cara que era esse cara, que era diferenciado, porque ele era ligado nas ameaças. E se Pedro foi assim mesmo, não estou dizendo que era, ele está dizendo assim, olha, se tiver que fugir, a gente foge. Não vai, se eu tiver que fugir, eu vou fugir com o Senhor, porque eu estou ligado aqui, eu não vou deixar o Senhor cair em nenhuma ameaça. A pergunta de Pedro mostra primeiro a sua devoção, porque ele quer estar onde Jesus está, mostra também a sua impaciência, porque ele diz assim, ele não se contenta com a resposta de Jesus, diz assim, olha, você não vai seguir agora não, você vai depois, quando eu estou. Ele diz, não, quero agora. Mostra a sua autoconfiança. Ele pensa que está pronto para seguir Jesus, mesmo na morte, porque é isso que ele diz no versículo 37. Por ti darei a própria vida. Eu vou morrer pelo Senhor, vou dar a própria vida. Ele se gaba de estar pronto para dar a vida por Jesus. Isso implica que ele se achava mais corajoso ou perspicaz que os outros discípulos. E também que ele jamais negaria a Jesus, estando disposto a morrer com Jesus, se necessário. Ele está muito seguro e pouco satisfeito com as palavras de Jesus, e nada conhecedor do seu próprio coração. Calvino diz que Pedro, ele é tipo aquele soldado que finge ser corajoso, enquanto está longe do alcance das flechas. O cara está longe das linhas, aí ele diz, meu amigo, eu resolvo esse problema, vou lá, vou matar os inimigos. Mas aí quando se aproxima das flechas, treme nas bases. Calvin diz que Pedro era como esse tipo de soldado valente, enquanto está além do tiro de flecha. Matthew Henry, que é um outro comentarista do século XVIII, ele diz assim, é comum estar mais ansioso para saber sobre coisas secretas que pertencem somente a Deus do que sobre coisas reveladas que pertencem a nós e nossos filhos. Ser mais desejoso de satisfazer nossa curiosidade do que direcionar nossas consciências. Saber o que é feito no céu do que podemos fazer para chegar lá. Pedro podia ter se contentado com as palavras do mestre, mas ele estava insatisfeito com aquelas respostas. Ele queria saber mais, ele queria estar onde não queria deixar que Jesus cumprisse o seu plano. Os crentes mais fortes, meus irmãos, são também os mais humildes. Os crentes mais fortes são os mais humildes. Não são aqueles que dizem que fazem e acontece, e que amarra e desamarra, e que decreta. Os crentes mais fortes são os mais humildes. E é difícil falar sobre humildade. Se eu começar a falar sobre humildade, com certeza eu vou me distanciar dessa virtude, então não vou nem ousar falar sobre isso. Mas o que a palavra de Deus fala é que os que constantemente percebem sua fraqueza são os que clamam, como diz o salmista lá no Salmo 119, sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. A verdadeira segurança está no humilde reconhecimento da própria fraqueza, uma constante dependência do Senhor, manifestada numa vida de oração, sem cessar. O Breno esteve aqui quinta-feira, falando na reunião de oração. Se você não veio, perdeu a oportunidade de começar o ano orando aí, pelo menos um dia nessa semana, e o Breno falou aqui de 1 Tessalonicenses 5, sobre esse orar sem cessar, e o apóstolo Paulo, ele escrevendo lá aos Coríntios, ele diz assim, porque eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Porque não sou eu, é Cristo que aparece quando eu sou fraco. Porque é Cristo que é glorificado em mim. Você daria a sua vida por mim? Disse Jesus no verso 38. Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Antes que cante o galo, Pedro. Pedro, você está enganado demais, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Alguns comentaristas dizem que esse cantar do galo era a identificação para um momento das vigílias da noite. Haviam 4 vigílias da noite,
é que os judeus observavam a primeira vigília de 6 da noite até as 9, que era chamada de vigília da noite, a segunda vigília, que era meia-noite, que era do 9 até meia-noite, o cantar do galo, que era entre meia-noite e 3 da manhã, e a vigília da manhã, que era de 3 da manhã até as 6. Mas o fato é que o galo cantou. O galo cantou. Mas eu acredito que o galo não tenha cantado somente naquele momento em que Pedro está lá, na casa de Caifás e tal, e que Jesus está sendo julgado, humilhado, e o galo canta, e Pedro já tem negado a Cristo 3 vezes. A palavra de Jesus é enfática aqui, porque Ele é Deus, e Ele está no controle. Não é Pedro que está no controle. Não é Pedro que diz quem vai ser preso, quem vai ser crucificado ou não, a hora de ir ou a hora de deixar de ir. Jesus é o protagonista da história. Por mais que a gente veja vídeos e chame a atenção a história de Judas e Pedro, mas Cristo é Cristo que está ali. E Ele dá uma ordem a todos os galos da região da Judéia. Jamais cantará um galo antes que você me negue 3 vezes. Já percebeu o que é isso? Os galos tudo de bico amarrado. Até Pedro negar 3 vezes. Quando Pedro diz, não conheço, não sei, você está me confundindo com outro. O galo cantou. Mas o galo cantou naquela manhã, e Jesus age como um profeta ali, sofrendo. Ao conhecer aquele fato, Pedro está ali, Pedro vai negar, Jesus está sofrendo com aquilo. Mas ele está trabalhando no coração orgulhoso do Pedro, como ele faz com a gente, mostrando a superficialidade daquilo em que Pedro se gabava. Sua força aparente ali era apenas uma preparação para um importante estágio do seu processo de conversão, o seu arrependimento, com um registro marcante do cantar do galo. Eu meditando sobre isso, eu ficava pensando assim, o quanto o galo cantou na cabeça de Pedro. Cantou naquela madrugada, acho que passou o dia inteiro o galo cantando na cabeça de Pedro. E ele lembrando, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu neguei o meu Senhor, eu neguei o meu Mestre. E até Jesus conversar com ele, aquele galo cantando, mostrando quem Pedro era, o pecador que Pedro era, o nada que ele era. Meus irmãos, eu acho que a gente precisa, e às vezes Deus levanta um galo para cantar, para mostrar que nós não somos nada. Lembrar que nós não somos ninguém, que a vida não existe em torno do nosso umbigo. E esse galo às vezes fica cantando na nossa cabeça, para lembrar que nós precisamos nos arrepender de quem nós somos, daquilo que fizemos, e depender somente da graça do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus restaura a vida de Pedro. Aquele galo talvez tenha ficado na lembrança de Pedro para o resto da vida, mas mais marcante do que a lembrança do galo, foi da restauração que Cristo chama Pedro e disse, Pedro, tu me amas, apacenta os meus rebanhos. Você me negou 3 vezes, Pedro. Você me ama, Pedro. Ama mais do que os outros. Como você estava acostumado a dizer, que melhor do que os outros você daria a vida por mim. Apacenta meus rebanhos, Pedro. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos humilhar na presença dEle. Pedir que o Senhor faça cantar um galo hoje no nosso coração. Para a gente lembrar quem nós somos. O nada que nós somos. E que nós precisamos da graça dEle. Precisamos depender dEle. Precisamos da força que vem dEle. Para continuarmos nessa caminhada. Que Ele nos ensine a amar os nossos irmãos, a servirmos aqui na obra do Senhor, como Ele nos amou, para a glória dEle. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Te pedimos perdão, Senhor, porque somos orgulhosos demais, somos teimosos demais, somos confiantes demais. E nosso coração muitas vezes tem vivido uma noite embrutecido. Tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa-nos porque Tu és o mesmo Deus, o Deus bom que nós cantamos aqui. Tu és um Deus de graça. Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio a tremendo sofrimento, o Senhor está no controle. Podemos confiar em Ti. Mesmo em meio a mais alta alegria,
O Senhor está no controle e nós não nos perdemos em frivolidades, em bobagens, em superficialidades, porque nossos olhos estão fitos em Ti. Mas perdoa-nos, ó Deus, se temos começado esse ano já fazendo planos confiados no nosso braço, na nossa força, na nossa conta bancária, no nosso, ó Deus, nos nossos planos. Nos dá uma submissão incondicional. Enche a Tua igreja com a submissão a esse mandamento de nos humilharmos, ó Deus, e servirmos um ao outro para a glória do Teu nome, fazendo a obra do Senhor para que todo que vem a este lugar e todo aquele que o Senhor nos der a oportunidade de conversar e de compartilhar o Evangelho possa conhecer e crer no Senhor Jesus para a sua salvação. Enche-nos com esse amor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e por esse dia que o Senhor fez para o Seu agrado. A Ti seja a glória ao Pai, ao Filho seja toda a glória pelo sofrimento e pelo cumprimento da obra do Pai. Ao Espírito Santo seja o louvor, em nome de Jesus. Amém.